Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em ciências do comportamento. Esse vídeo aqui é uma segunda parte de uma nona aula de um curso de psicologia social, onde a gente está falando sobre influência de grupo, tá? Nessa aula aqui, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre um conceito que é chamado de desindividuação e também de polarização na perspectiva da psicologia social, tá? Nas últimas aulas, a gente viu um pouco em relação à teoria da facilitação social. Além disso, a gente também viu, né, o conceito de vadiagem social. O que essas teorias, né, esses conceitos, eles dizem pra gente? Basicamente, né, na facilitação social, quanto mais excitado a gente está, né, seja pela presença de outras pessoas ou não, né, geralmente a gente tende a apresentar determinados comportamentos, né, que pode, por exemplo, ser em relação ao aumento do meu desempenho em uma corrida de ciclismo, o aumento do meu desempenho ou prejuízo do meu desempenho, por exemplo, em relação à presença de pessoas que estão observando o meu comportamento. Tá? Mas geralmente, né, quando a gente tem altos níveis de arousal, né, arousal aqui a gente pode traduzir como excitabilidade fisiológica, né, que seria basicamente essa sensação de euforia no nosso corpo, né, mais fácil a gente fica de desempenhar determinados comportamentos, ou mais difíceis, tá bom? Não é um conceito de vadiagem social ou preguiça social, né, ou efeito Ringman, né, é basicamente quando a gente tem uma perda da responsabilização social, que é basicamente pessoas que estão desempenhando tarefas em conjunto e o desempenho individual daquela pessoa não é significativo para poder ter um resultado naquela tarefa, né? Ou seja, a pessoa ela vai se empenhar menos para poder executar aquela tarefa de acordo com o tamanho do grupo. E quanto maior o tamanho do grupo, geralmente as pessoas tendem a apresentar mais vadiagem, né? Mais preguiça social e menos empenho na execução das tarefas, ok? A gente tem a possibilidade de somar esses dois efeitos, que é a possibilidade de a gente ter pessoas onde elas estão altamente excitadas fisiologicamente, altamente eufóricas, né, na presença de outras pessoas, e pessoas que elas estão perdendo, né, essa ideia de responsabilização social pela presença de outras pessoas, tá? Esse conceito, né, essa soma desses dois conceitos aqui é chamado de desindividuação, que é basicamente essa perda que a pessoa tem da autoconsciência e do receio da avaliação externa, tá? Então, a pessoa ela fica muito eufórica, né, justamente porque ela está fazendo uma tarefa em grupo ali com outras pessoas, e também ela não é responsabilizada porque existem muitas pessoas e, basicamente, ela entende que, independente dos comportamentos que ela vai manifestar ali, ela não vai ser responsabilizada diretamente por aqueles comportamentos, porque existe um grupo que está empenhando aquele comportamento junto com ela, tá? Então, a soma desses dois conceitos, ou melhor, a soma desses dois estados é chamado de desindividuação, que tem como consequência a perda da autoconsciência da pessoa e o receio de avaliação externa. Tá? A gente tem algumas situações sociais onde que a gente tem esse efeito acontecendo, tá? Então, existem muitas situações, né? Um exemplo delas seria em relação a torcidas organizadas, onde a gente tem pessoas que têm comportamentos extremamente violentos, tá? Então, acaba que esses comportamentos violentos, eles é muito facilitados justamente por causa desse conceito, né, desse processo de desindividuação, onde você tem um estádio repleto de pessoas extremamente eufóricas ali em relação a uma partida de futebol, algum esporte em si, né, e existem muitas e muitas pessoas que estão fazendo parte daquele grupo, né, uma torcida gigantesca de pessoas, né, às vezes com milhares de pessoas ali, né, compartilhando essa euforia, compartilhando esse comportamento, tá? Nesse estado aqui, nessa determinada situação de torcidas em estádios de futebol, por exemplo, você tem um cenário perfeito aqui para acontecer um processo de desindividuação. Então, essas pessoas elas vão se comportar com baixo nível de autoconsciência, de autocrítica, né? Isso pode facilitar, basicamente, as pessoas de empenhar esses comportamentos violentos. Tá? Não só isso também, contextos de festas, onde você tem muitas pessoas ali, né, às vezes usando drogas, usando bebidas alcoólicas, onde as pessoas elas vão ter esse nível de euforia muito grande, né, e não só isso também, como muitas pessoas ali, tá? Isso basicamente pode facilitar com que as pessoas elas tenham comportamentos com baixo nível de autoconsciência, baixo nível de autocrítica, né, então elas podem participar de orgias, né, podem participar de libertinagens, né, comportamentos sexuais inadequados ali para o contexto social. Tá? Mas como elas estão em um contexto em grupo, né, e são várias pessoas fazendo esse tipo de comportamento ali, né, todo mundo está eufórico, todo mundo está fazendo isso, né, essas pessoas elas tendem a sofrer esse processo de desindividuação. Tá? E não só isso também, né? Então, por exemplo, em processos de manifestações, né, políticas ou não, né, as pessoas elas estão
extremamente eufóricas, né? Estão extremamente agitadas, né? Com aquela determinada situação, né? Existe um grupo que basicamente cria uma percepção de anonimato para aquela pessoa, ou seja, a pessoa ela entende que os seus comportamentos individuais eles não vão ser diretamente responsabilizados. Isso basicamente pode facilitar com que as pessoas elas apresentem comportamentos desviantes, né? Então, elas podem fazer furtos coletivos, né? Vandalismos coletivos, justamente por causa que esse nível de autoconsciência e autocrítica da pessoa ela é diminuído, né? E acontece esse processo aqui de desindividuação. Tá? Então, basicamente, um dos pontos fundamentais em relação a esse processo de desindividuação é que as ações que são apresentadas por esses grupos aqui não são percebidas como ações do indivíduo, mas sim do grupo. Tá? Isso basicamente facilita com que a pessoa comece a apresentar comportamentos que não são comportamentos adequados socialmente, ok? Um estudo que mostrou um pouco desse processo de desindividuação foi o estudo aqui de 81, no qual alguns pesquisadores, né, ou melhor, o autor do artigo, que é o Mann, ele começou a observar casos de pessoas que estavam ameaçando se suicidar, né, se jogando de edifícios. Tá? Então, o que ele começou a observar foi o seguinte, que quando esses eventos ocorriam à luz do dia, né, então você tinha muitas pessoas ali que paravam para poder observar aquela pessoa que estava ali em cima do prédio, né? Você tinha um número muito baixo de pessoas que incentivavam as pessoas a pularem, tá? Justamente porque o nível de anonimato dessas pessoas era muito baixo, né? Ou melhor, quanto menos pessoas você tinha e pessoas à luz do dia, menor seria a possibilidade dele observar pessoas incentivando a pessoa a pular, tá? Porém, quando a gente tinha grandes multidões, né, e em períodos noturnos, ou seja, anonimato, por causa de número de pessoas, né? E por causa que as pessoas elas tinham dificuldade de ver o rosto das pessoas porque eram períodos à noite ali. Basicamente, as pessoas elas tinham maior tendência a incentivar as pessoas a pularem, né? A ridicularizar aquelas pessoas, tá? Então, basicamente, né? Essa observação que foi feita aqui pelo Mann em 81, né? Mostra um pouco em relação a esse processo de desindividuação, no qual esse anonimato, né? Essa percepção de baixa responsabilização, né? Em relação aos seus comportamentos individuais e, né, esse nível de excitação ocasionado quando a gente está em grandes grupos, basicamente faz com que as pessoas elas tendem a apresentar esses comportamentos que não são adequados, tá? Tem esse vídeo aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo, né, o link desse vídeo aqui, que mostra um pouco esse processo, tá? Então esse vídeo aqui é bastante interessante porque ele mostra uma intervenção artística aqui que foi protagonizada aqui por uma artista chamada Marina Abramovic, que ficou conhecido como Ritmo Zero, né? Então, essa artista aqui, basicamente, ela se colocou em uma sala, né, com pessoas, e ela basicamente disse que as pessoas elas poderiam fazer o que quiser com ela, né? Então, essas pessoas, né, elas estavam em conjunto ali, então era um grupo grande de pessoas ali, né? E essas pessoas, elas começaram tímidas, né? Justamente porque qualquer tipo de comportamento que elas fizessem ali com a artista em si, né, poderia ser direcionado para aquele comportamento individual, né? Ou seja, ela seria responsabilizada, ela podia ser julgada por aquela pessoa, né? Porém, pouco a pouco, né, as pessoas começaram a perder a timidez, e elas começaram a, né, fazer intervenções com a pessoa ali, né? Então ela chegava lá, cutucava a artista, né, e a artista ela não fazia nada, ela não tinha nenhum tipo de reação, né? Pouco a pouco, essas pessoas elas foram perdendo, né, essa timidez, né, e elas começaram a cada vez mais apresentar comportamentos um pouco mais invasivos ali, né, então elas começaram a pegar objetos da sala, né, colocar esses objetos e começar a interagir com a pessoa, né, tirar a roupa da artista, né? Então ela estava vestida e eles começaram a tirar a roupa dela e ela não podia reagir, né? Porque foi basicamente essa intervenção, né? E assim foi, tá? E o que que essa intervenção artística mostra pra gente é basicamente o seguinte, que essas pessoas aqui, caso tivesse apenas uma pessoa, né? Ou melhor, poucas pessoas ali dentro daquela sala, né? A chance dessas pessoas começarem a violar o corpo da artista aqui era bem menor, né? Porém, como existiam muitas pessoas, essas pessoas elas estavam fazendo esse comportamento em conjunto, né? E as pessoas começaram a se empolgar, né? Começaram a ter esse nível de arousal maior, as pessoas elas começaram a cada vez mais apresentar comportamentos mais violentos e mais invasivos em relação à artista em si, tá? É um vídeo bem sensível, então fica o alerta aí, né, de gatilho em relação a esse vídeo. Mas é uma intervenção artística que mostrou um pouco em relação a esse processo de desindividuação pra gente, ok? E aí,
né, a gente pode pensar em relação a esse poder do anonimato que a gente tem na sociedade quando a gente tem esses comportamentos de grupo, tá? Então, a gente tem pessoas que fazem vandalismo dentro da sociedade, né? E as pessoas geralmente elas fazem isso justamente porque elas podem se camuflar dentro da multidão, dentro desse comportamento de grupo, e elas não vão ser responsabilizadas diretamente, ou melhor, a possibilidade delas serem responsabilizadas diretamente é menor, tá? Comportamentos de pessoas que são supremacistas brancos, né? Por exemplo, a Ku Klux Klan, tá? Então são um grupo de pessoas, né, que tem uma percepção de nós, um comportamento em comum ali, que seria esse comportamento racista, e que quando eles estão em conjunto e eles podem se esconder através do anonimato, geralmente eles vão apresentar comportamentos extremamente violentos, tá? E também grupos terroristas, né? Que são grupos de pessoas que se escondem, né? Escondem a identidade e eles basicamente apresentam esses comportamentos violentos, tá? Então, o anonimato, eles mostram pra gente basicamente que a responsabilidade, né, ela não é individual, ela é passada por grupo, tá? E basicamente quando a gente tem esses fatores em conjunto, as pessoas elas têm maior tendência de apresentar esses comportamentos violentos e também comportamentos preconceituosos também, esses comportamentos desviantes do que é esperado de um comportamento socialmente aceito, tá bom? A gente tem um estudo que mostra um pouco esse efeito, tá? Então, basicamente, esse estudo aqui, né, que foi feito pelo Zimbardo, a gente já viu em relação aos estudos do Zimbardo em outras aulas também, o Zimbardo basicamente pegou um grupo de mulheres, né, e colocou as mulheres em duas condições, né? Uma condição era uma condição de anonimato, no qual essas mulheres basicamente elas vestiam roupas brancas e colocavam sacos brancos na cabeça, né? Muito semelhante a Ku Klux Klan, tá? Então ele chamou essa condição de Ku Klux Klan. E uma outra condição, no qual essas mulheres elas estavam expostas, digamos assim, né? Então o nome das mulheres era colocado em um crachá, né? As mulheres elas estavam ali em grupos de 3 pessoas e essas mulheres elas eram identificadas, digamos assim, tá? E aí o que ele observou, né, ou melhor, a tarefa dessas pessoas era basicamente dar choque em uma outra mulher, né, em uma outra voluntária, né? E o que ele observou foi basicamente que as mulheres que elas estavam vestidas com a Ku Klux Klan, e elas estavam com esse anonimato aqui, elas deram 2 vezes mais choques que mulheres que não estavam anônimas, mostrando que esse comportamento, né, de dar choque, ou seja, de lesar outra pessoa, ele tende a ser maior quando as pessoas elas estão na condição de anonimato. Tá? Ele também fez uma outra condição, no qual as mulheres elas não eram vestidas de Ku Klux Klan, mas elas eram vestidas de enfermeiras, né? E aí, o que ele observou é basicamente que quando elas estavam vestidas de enfermeiras, né, mesmo na condição de anonimato, elas deram menos choques do que as mulheres que elas estavam não anônimas. O que basicamente mostra que não só a questão do anonimato em si influencia em relação ao comportamento, mas também a identificação social em relação àquele tipo de comportamento que é esperado para aquele grupo, tá? Então, enfermeiras são pessoas que cuidam, né? Então, mesmo que elas estejam anônimas, elas vão apresentar menos choques porque elas precisam cuidar daquela pessoa. E quanto a Ku Klux Klan, que é um grupo que já é conhecido e tem essa tendência mais violenta, geralmente vai ser associado em relação a esse comportamento mais violento. Tá? Então, um estudo bastante interessante que mostra um pouco em relação a essa questão do anonimato. Um outro ponto bastante importante que a gente tem, né, um fenômeno bastante importante que a gente tem na nossa sociedade hoje em dia, é em relação ao comportamento manifestado nas redes sociais. Tá? Então, o Facebook, né, embora seja uma das redes sociais que perdeu a popularidade no Brasil atualmente, ele foi uma rede social bastante problemática e que trouxe bastante questões jurídicas em relação a comportamentos de pessoas relacionados a crimes de ódio. Tá? Então, muitas pessoas, né, quando elas estavam utilizando o Facebook, elas tinham uma determinada percepção de anonimato. E essas pessoas elas tinham uma tendência maior a apresentar comportamentos violentos, crimes de ódio dentro da internet, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de postagens que eram feitas, né, e são feitas ainda, né, com bastante frequência no Facebook. Então, por exemplo, ó, essa pessoa diz: professor tem que ensinar português e matemática. Se passar das matérias relevantes, deve ser espancado e processado, né? Embora eu não creia no Holocausto, Holoconto, não discriminaria os alemães por terem supostamente tentado eliminar aqueles malditos. Gosto muito de negros, tenho amigos negros e tal. Só fico triste porque pararam de vender. Ou seja, essas pessoas elas estão apresentando determinados comportamentos extremamente lesivos, extremamente prejudiciais, né? Crimes de ódios, justamente porque quando a gente está falando em relação à internet, a chance de você ter pessoas monitorando aquele comportamento e responsabilizando aquela pessoa individualmente é menor, né? Então você tem um comportamento em grupo e você tem um anonimato
anonimato também dentro dessas redes sociais. E isso tem criado um problema social gigantesco atualmente, tá? Então não necessariamente acontece somente no Facebook, né, mas outras redes sociais, como por exemplo o Discord, o Telegram, o 4chan, né, que são redes sociais que você tem essa possibilidade de reunir pessoas anonimamente, né, tem apresentado cada vez mais uma incidência maior de grupos que se organizam para poder apresentar esses comportamentos de ódio. E a gente está começando a observar, né, vários estudos mostrando que diversos problemas sociais, né, eles estão começando a apresentar com maior frequência, né, e tem uma maior probabilidade de serem apresentados justamente por causa da possibilidade desses grupos poderem se reunir, né, anonimamente, tá? Então, a gente tem os ataques de ódio que são arquitetados por esses grupos, né? Então, a gente tem grupos no Discord de pessoas que se organizam para poder fazer ataques em massa de ódio na internet. A gente tem grupos, né, de pessoas compartilhando conteúdos pedofílicos, né, e crimes sexuais, né? Então, fotos de crianças, fazendo estupros coletivos dentro da internet e vários outros comportamentos extremamente lesivos, justamente por conta que é um comportamento em grupo e um comportamento anônimo, né? E vários outros problemas que estão acontecendo, né? Então, cyberbullying, né? Então, principalmente entre crianças e adolescentes, esses grupos eles estão sendo organizados para poder atacar pessoas diretamente, né? Exposição de fotos que são manipuladas, por exemplo. Notícias recentes têm mostrado que adolescentes eles estão utilizando inteligência artificial para poder fazer ataque a mulheres, a meninas, né? Então eles pegam a foto dessas meninas nas redes sociais, eles utilizam inteligência artificial para poder tirar a roupa das fotos das meninas, né? Ou seja, criar uma montagem da menina pelada, e eles começam a espalhar na internet essas fotos, né? Grupos neonazistas, né? Ataque a pessoas LGBT, negros, né? Até judeus estão cada vez mais sendo organizados graças a essas redes sociais que garante que as pessoas consigam se organizar em grupo e anonimato, tá? E também esse comportamento de school shooters, né? Que seriam pessoas que têm altos níveis de comportamentos preconceituosos ou comportamentos autodepreciativos, digamos assim, e essas pessoas, elas incentivam que outras pessoas façam ataques em escolas, né? Então, é um fenômeno extremamente complexo que está acontecendo e que pode ser explicado justamente por causa dessa questão da desindividuação, né? De pessoas se organizando em grupo e organizadas por conta desse anonimato, né? Ou seja, essa baixa responsabilização individual, tá? Então aqui a gente tem uma notícia que mostra basicamente que existe um grupo no Discord que eles organizavam o estupro de menores, tá? Então ficou um caso famoso aí, né? Eu vou deixar links das reportagens aqui também na descrição do vídeo para vocês quiserem assistir e acessar, tá? E, né, a gente pode pensar também em relação a algumas decisões de políticas públicas, tá? Então, por exemplo, em 2022, né, mas atualmente ainda está essa discussão, teve uma comoção muito grande, popular, na defesa de que policiais eles tivessem que usar obrigatoriamente câmeras instaladas no seu uniforme, né? Essas câmeras, elas seriam, né, equipamentos que visavam garantir tanto a segurança do policial como também da população. Justamente porque existiam vários policiais, né, e isso acabou acontecendo com muita frequência em São Paulo, principalmente, que, por conta da possibilidade de anonimato, né, eles acabavam infringindo direitos de pessoas ali, né, em abordagens policiais ou em casos de boletim de ocorrência, né, em ocorrências policiais que eles tinham que intervir, né, e a Câmara garantiria que esses policiais eles seriam responsabilizados individualmente, né, então diminuiria esse efeito de desindividuação. E aí, né, o prefeito, né, o governador de São Paulo, basicamente foi contra, né, a implementação dessas câmeras nos uniformes dos policiais, né, e, enfim, né, um comportamento problemático que a gente pode pensar aí, né, ou seja, quando a gente tem pessoas anônimas, né, podendo apresentar esses comportamentos, a psicologia já demonstra, né, que as pessoas tendem a apresentar comportamentos mais violentos e preconceituosos, esse anonimato, ele reforça esse tipo de comportamento, e aí a gente teria políticas públicas que poderiam controlar isso, embora não é interesse de todo mundo, certo? E aí, né, entrando no segundo tema dessa aula, vamos falar um pouquinho sobre polarização de grupo, tá? Polarização é basicamente quando a gente tem um aumento de tendências pré-existentes na pessoa, ou seja, crenças, atitudes daquelas pessoas, quando, né, a gente tem membros de um grupo que vão discutir em relação a determinada ideia, tá? Então, basicamente, é como assim,
um grupo ele reforçasse uma determinada crença pré-existente dentro de uma determinada pessoa, certo? Um estudo que demonstrou um pouco em relação a esse efeito de polarização de grupo foi esse estudo aqui de 71, no qual eles pegaram basicamente estudantes, né? Eles avaliaram o nível de preconceito desses estudantes e classificaram esses estudantes em dois grupos, um nível de preconceito alto e um nível de preconceito baixo. Eles colocaram os participantes basicamente para poder discutir em si, né? Entre si. E o que o estudo basicamente mostrou foi que antes da discussão, as pessoas tinham um determinado nível de preconceito, né? Ou seja, aqui nessa linha a gente tinha pessoas que tinham baixo preconceito e aqui nessa linha a gente tinha pessoas com alto preconceito. Depois que as pessoas elas discutiram entre si, né? Basicamente esse preconceito ele diminuiu no grupo com baixo preconceito, ou seja, reforçou as tendências, as crenças e as atitudes pré-existentes dentro daquele grupo a favor do não preconceito, e os grupos que tinham alto preconceito, basicamente esse preconceito aumentou, né? Ou seja, teve um aumento, uma alta valorização, um alto efeito ali em relação a aumentar essas crenças, essas atitudes internas ali em relação a cada uma das pessoas que fez parte desses grupos, tá? A polarização, né, acaba que tem bastante popularidade atualmente justamente por causa da que a gente está vivendo esse efeito em um contexto político, né? Então, no Brasil, a gente tem uma divisão muito definida entre pessoas de direita e de esquerda, né, que defendem determinados políticos, como, por exemplo, Lula e Bolsonaro, e esses grupos, eles basicamente tendem a se tornar cada vez mais polarizados quando a gente tem períodos de eleição política, né? Onde que a gente tem debates de ideias que vão reforçar determinadas crenças em relação a um determinado lado em comparação com outro, tá? E esse cenário é global, infelizmente, né? Então, nos Estados Unidos a gente também está vivendo um pouco em relação a essa ideia, ok? Um ponto interessante em relação a isso é basicamente que a polarização de grupo, ela é muito enfatizada, né, potencializada, justamente porque esses grupos eles têm uma visão muito bem determinada de nós contra eles, né? Então, uma separação muito bem definida em relação a cada um desses grupos, o que acaba basicamente reforçando determinadas crenças, atitudes e preconceitos internos, certo? Essa ideia, né, de nós contra eles cria dois conceitos importantíssimos dentro da psicologia social, que é o conceito de endogrupo e exogrupo, tá? Endogrupo é basicamente quando a gente tem um determinado grupo que tem uma percepção de uma identidade social de nós, tá? Então é um grupo que compartilha um sentimento de pertencimento e uma identidade em comum, ok? Enquanto o exogrupo é basicamente a percepção de eles, né? Seria um grupo externo ao meu endogrupo. Então é um grupo de pessoas que são percebidas como distintas ou afastados do seu exogrupo, tá? E aí, né, esse efeito de polarização, basicamente, ele reforça a percepção, né, dessa ideia de identidade comum do endogrupo e acaba reforçando a ideia de discriminação e outros comportamentos em relação ao exogrupo, tá? Esses endogrupos, eles são basicamente muito influenciados em relação a dois conceitos que a gente também viu, né, sobre conformidade, né? Então a gente tem a influência normativa, seria basicamente em relação a como que a gente se conforma em relação a determinadas normas sociais, para a gente poder se sentir pertencido em relação a determinado grupo, e também em relação à influência informacional, né? Seria basicamente quando a gente se baseia em relação às informações que são apresentadas em relação ao grupo, para a gente poder formar os nossos próprios conceitos, os nossos próprios comportamentos, crenças e atitudes, certo? Então, esse efeito de polarização, né, ele é realçado por esses dois conceitos de endogrupo e também de exogrupo, certo? A gente tem alguns estudos que mostram um pouco essa ideia, né? Nesse estudo aqui, basicamente os pesquisadores, eles apresentaram obras de dois artistas diferentes, né? Então a gente tinha aqui as obras, né, de quadros pintados aqui pelo Paul Klee, né? Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, e o Wassily Kandinsky, né? E aí são obras um pouquinho diferentes, né? E a pessoa ela tinha que decidir qual eram as obras que ela mais gostava em relação a esses dois artistas. Depois disso, esses participantes, eles eram expostos a dois grupos de pessoas que eram separados em relação às obras, de grupos de pessoas que gostavam das obras do Klee e o grupo de pessoas que gostavam das obras do Kandinsky, né? E essa pessoa ela tinha a possibilidade de retribuir, ou melhor, de distribuir uma determinada quantia de dinheiro para essas pessoas, né? O que os pesquisadores basicamente mostraram é que as pessoas elas beneficiavam pessoas
que compartilhavam ideias semelhantes à dela. Ou seja, digamos que essa fulaninha aqui, ela gostou das obras do Klee, né? E ela foi exposta aos dois grupos, né? De pessoas que gostam do Klee e de pessoas que gostam do Kandinsky. Os pesquisadores deram lá R$1.000 para essa pessoa, né? Falou assim, ó, você tem R$1.000 e você pode distribuir esse dinheiro da forma que você quiser para esse grupo de pessoas aqui, né? Tanto as pessoas que gostam do Klee quanto as pessoas que gostam do Kandinsky. A fulaninha, ela dava mais dinheiro para as pessoas que gostavam da mesma obra que ela. Ou seja, ela beneficiava pessoas que faziam parte do seu endogrupo, certo? Então, basicamente é isso. A gente tem um conceito que é chamado de teoria do conflito realístico, né? Que também mostra essa percepção, né, de polarização entre o endogrupo e o exogrupo, tá? Então, esses pesquisadores aqui, eles fizeram uma pesquisa no qual eles pegaram grupos de crianças e adolescentes e separaram em 2 acampamentos, né? Esses acampamentos, eles eram times, né? Então, a gente tinha um time do acampamento do Eagles e do Raiders. Não sei falar esse nome, tá? Uma pronúncia um pouco difícil. Tá? E aí, essas crianças, basicamente, elas tinham que fazer várias tarefas ali, que eram tarefas competitivas entre os Eagles e os Raiders, né? E esses grupos, eles tinham que meio que competir por determinados recursos. O que os pesquisadores basicamente começaram a observar foi que, com o passar do tempo, né, houve um aumento muito grande de hostilidade e de competitividade entre os grupos, né? Justamente porque os participantes eles começavam a perceber esses grupos como rivais, né? Grupos que precisavam ser combatidos, digamos assim, né? Então, os Eagles, né, viam os outros grupos de acampamentos dos Racers, né, como rivais, né, como o seu exogrupo. Eles tinham que competir, né, tinham que combater aquele determinado grupo, tá? E aí, com o tempo, esses comportamentos hostis, né, esses comportamentos violentos, eles começaram a se tornar cada vez mais frequentes e os pesquisadores tiveram que intervir ali para poder tentar criar situações de colaboração entre os dois grupos, né, para poder amenizar esses conflitos. Estavam saindo do controle, digamos assim. Tá? E isso mostra pra gente um pouco em relação a como que determinados grupos sociais, né, eles acabam apresentando maior facilidade de apresentar comportamentos violentos como outros grupos sociais, ok? Então, durante um grande período da nossa história, e eu diria que até hoje, né, a gente tinha pessoas que faziam parte de um determinado grupo, que seria um grupo organizado com identidade social em comum, né, que seria, por exemplo, um grupo de pessoas brancas, que tinham uma visão estereotipada de um exogrupo, que seriam pessoas negras, né? Então, essas pessoas, basicamente, né, a partir desse comportamento de exogrupo e de endogrupo, eles começavam a criar determinados estereótipos para poder desumanizar o exogrupo, né? Então, os negros, eles eram vistos como animais, como raivosos, como irracionais, sujos, primitivos e selvagens, né? Que eram formas desse grupo de pessoas brancas, né, de criar contrastes muito bem definidos em relação ao seu próprio grupo, né, de superioridade em relação ao seu próprio grupo em relação a grupos externos, né, no caso aqui de pessoas negras, certo? Então, essa polarização e essa diferenciação em relação a endogrupos e exogrupos é uma base que a gente tem dentro da psicologia social para a gente poder entender em relação a comportamentos racistas e discriminatórios em relação a determinadas populações. Então, a gente está falando em relação a brancos e negros, mas a gente pode pensar em relação a pessoas heterossexuais que discriminam pessoas da comunidade LGBTQIA+, a gente pode pensar, né, na discriminação que existe em relação a determinados grupos políticos e assim sucessivamente, né? Grupos religiosos e aí por aí vai, tá? Então é basicamente essa diferenciação em relação a endogrupos e exogrupos, ok? E esse efeito, ele acaba acontecendo também, né? Ou melhor, ele acaba repercutindo em determinadas categorias sociais, né? Então aqui é uma crítica em relação à psicologia, no qual a psicologia, né, durante muitos anos da sua história, ela foi dominada por uma determinada classe social que era de pessoas brancas e elitizadas, né? E criou-se uma determinada ideia de que o psicólogo, né, ou melhor, a imagem do psicólogo é associada a uma relação a uma pessoa branca, tá? Eu faço um convite para vocês, né? Eu convido vocês a pesquisarem psicólogo no Google, né? Só coloquem psicólogo no Google. Vai aparecer diversas imagens, né, desse psicólogo clínico, né, que é basicamente esse estereótipo que a gente tem em relação à profissão da psicologia na sociedade, e eu tenho certeza absoluta que a grande maioria das imagens vão ser de imagens de psicólogos brancos, né? E isso basicamente cria determinados estereótipos, basicamente que quando a gente tem psicólogos negros dentro da categoria profissional, esses psicólogos eles não estão qualificados o suficiente, tá? Então cria-se uma determinada ideia social de que psicólogo bom é psicólogo branco, certo? E aí,
A gente pode pensar, né, ou melhor, a gente tem um conceito que é chamado de pensamento em grupo, que é quando a gente está dentro de um determinado grupo, né, que é o nosso endogrupo, ok? A gente vai começar a compartilhar determinadas ideias e crenças dentro daquele determinado grupo, que pode ser reforçado justamente por causa da presença daquele determinado grupo, e isso cria o que a gente chama de pensamento de grupo, tá? Que é o modo de pensar que as pessoas adotam quando elas buscam, quando a busca de concordância ela se torna tão dominante dentro de um grupo coeso que tende a substituir uma avaliação realista dos cursos de uma ação alternativa. Ou seja, ela fica tão imersa dentro daquele determinado grupo que o nível de criticidade daquela pessoa em relação a uma avaliação, né, sobre as coisas que poderiam ser feitas em relação a determinadas decisões, ela é prejudicada, tá? Então a gente pode pensar novamente em relação a comportamentos políticos, né? Então, quando a gente teve, né, o atentado de 8 de janeiro, basicamente, a gente tinha um grupo extremamente coeso, né, de pessoas que compartilhavam determinadas ideias e que o nível de criticidade em relação às pessoas, em relação a esse comportamento que foi manifesto aqui, acabou sendo muito diluído justamente por causa desse comportamento de pensamento em grupo, né, que é esse pensamento em colmeia. Então, a gente perde essa capacidade de pensar individualmente. E aí, o livro do Myers, né, ele vai citar alguns sintomas desses comportamentos de grupo, tá? Que é a ilusão de invulnerabilidade, ou seja, as pessoas elas sentem que elas não vão ser responsabilizadas individualmente em relação a esse comportamento de grupo, né? O grupo ele não vai questionar se eles estão corretos ou não, né? Então cria-se uma determinada ideia inquestionável da crença moral do grupo, ou seja, a gente está fazendo isso porque a gente está certo, né? Existe uma determinada racionalização em relação a esse tipo de comportamento, então a gente precisa fazer isso porque a gente precisa libertar o país, né, de uma ditadura comunista, tá? Existe uma visão estereotipada do adversário, né? Então digamos que aqui no atentado de 8 de janeiro, né, existe uma visão de que nós somos da direita e eles são da esquerda, nós somos os bonzinhos, eles são terroristas, pedófilos, né? Eles querem destruir o nosso país, né? Querem destruir a economia, etc. Tá? Existe uma pressão por conformidade, então digamos que nesse atentado aqui do 8 de janeiro, existe uma determinada pessoa que falava, gente, não vamos, né, fazer arruaça, não vamos quebrar, né, o patrimônio público, tá? Essa pessoa ela seria provavelmente rechaçada. Então essa pessoa, para não ser prejudicada dentro daquele grupo, né, ela vai tender a se conformar, né? Então recomendo vocês reassistirem a aula sobre conformidade para entender um pouco em relação a esse processo, tá? E a pessoa ela vai basicamente passar por um processo de autocensura e vai ter uma ilusão de unanimidade. Meu Deus, gente, minha pronúncia tá horrível hoje. Mas enfim, tá? Então a pessoa ela não vai apresentar comportamentos dissonantes em relação ao comportamento do grupo e vai existir uma determinada ideia de que todo mundo tá fazendo aquilo porque eles acreditam que é igual. Sendo que pode existir pessoas que, de fato, aqui dentro desse conjunto de pessoas aqui, acreditavam que, olha, né, isso aqui que a gente tá fazendo não é o adequado, não é o ideal, né? Mas, por conta desse pensamento de grupo, a pessoa ela acaba, né, sendo influenciada e levada a fazer esse tipo de comportamento. Tá? E por fim, gente, a gente tem que entender que grupos, né, não são massas de pessoas desorganizadas. Geralmente grupos, eles acabam elegendo uma figura de liderança, né, uma pessoa que vai guiar o comportamento daquele grupo. Então, dentro da psicologia social, a gente entende como liderança um processo no qual alguns membros daquele determinado grupo, eles motivam e orientam o grupo em si, né? E esse conceito de liderança, né, ele tem várias subdivisões, né? Ou seja, tipos de figuras de liderança que podem ser apresentadas. A gente tem a liderança relacionada em relação à tarefa, né? Então é basicamente a pessoa que ela organiza o trabalho, estabelece determinados padrões e se concentra em determinadas metas que podem ser observadas. A gente pode pensar em relação a grupos de trabalho em si, né? Dentro de uma empresa, dentro da faculdade, né? A gente vai eleger uma determinada figura de liderança que vai organizar esse trabalho, né? A gente tem lideranças sociais, que é basicamente uma liderança que ela constrói um trabalho em equipe, media conflitos e oferece apoio, né? Então a gente pode pensar em relação a grupos sociais, tá? E uma liderança transformacional, que é basicamente líderes políticos, líderes religiosos, né? Onde a gente tem um líder que ele exerce uma influência de inspiração para aquelas pessoas, né? Não necessariamente ele vai ditar quais são os comportamentos que a pessoa precisa fazer, né? Então não organizar o trabalho daquela pessoa, mas essa pessoa ela é tão inspiradora, né? Que ela basicamente orienta o comportamento do grupo, seja diretamente ou indiretamente, certo, gente? Gente,
Então essa aqui foi a aula, tá? Uma aula um pouquinho mais longa que o normal, mas eu espero que os conceitos eles tenham ficado claros para vocês. Esse roteiro de estudos aqui ajuda vocês a fixarem esse conteúdo, então altamente recomendo que vocês estudem, né? Tentem responder essas perguntas aqui para vocês fixarem esse determinado conhecimento. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço muito quem assistiu o vídeo até o final. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre preconceito, né? Que seria em relação ao capítulo 9 aqui no livro do Myers, ok? Gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, valeu, falou e até mais!